Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Amém? Eu quero te convidar você a se colocar de pé, a gente dar início ao nosso culto. O culto já começou desde que a gente chegou aqui. Sem Jesus não tem culto, né? Então, Jesus chegou primeiro. Tem culto porque tem Jesus. Deus te abençoe. A paz de Deus invada o seu coração, inunde o seu coração nessa noite. Que a gente possa permanecer nessa paz. Coração agradecido a Deus por fidelidade, por bondade. Que a gente tenha esse coração cheio de graça, independentemente de qualquer ação feita por Deus. Algo mirabolante, algo extraordinário, mas que a gente tenha um coração agradecido todos os dias. Pelo ar que nós respiramos, pela vida, pelo cuidado do Senhor para conosco. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua soberania. Obrigado porque, apesar da glória que envolve, obrigado por inclinar os seus ouvidos para nos ouvir. Obrigado por se importar conosco. Obrigado por se importar com as nossas dores, as nossas aflições. Obrigado porque a sua palavra diz que os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Obrigado porque o propósito da sua mão é nos abençoar. Obrigado, Jesus. Obrigado por olhar para nós com um olhar de graça, de compaixão, de misericórdia. Te louvo nessa noite, porque nós temos a oportunidade, o privilégio de poder louvar o seu nome. Não há nada que nos impeça de levantar as nossas mãos e nos render ao Senhor e declarar a tua soberania, e declarar que o Senhor vive no nosso meio. Enquanto a gente te adora, anda no meio da igreja, anda no meio da igreja, toca no meio do seu povo. Toca nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Que a gente possa sentir muito forte esse tocar do Espírito Santo. É porque a sua palavra diz que o Senhor está presente. E se o Senhor está presente, na presença do Senhor, a cura, a restauração, a alegria, a manifestação de milagres, a confirmação, a palavra revelada na sua presença. Nós declaramos nessa noite um ambiente propício para isso, aqui nesse lugar. Por isso, Pai, nós declaramos: Tu és soberano. Soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória, Senhor, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória, Pai, apesar
Jesus, Tu és tremendo. A despeito das lutas, das dores, das aflições do tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória que a nós há de ser revelada. Queremos trazer nessa noite à memória aquilo que pode nos dar esperança. Que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Nós invocamos o Seu nome nessa noite, Deus de amor.
a Ti, Jesus, nessa noite. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as trevas. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santo. As nossas vozes Glória e majestade estão diante de Ti, Jesus. Força, formosura no seu santuário. Quem é como nosso Deus? A glória e majestade estão diante dele. Força e formosura. Força e formosura no seu Santuário. Queremos entrar no seu santuário, Senhor. Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Queremos entrar no seu santuário, Jesus. Queremos entender o poder desse amor que nos salvou, desse poder que nos restaura. Queremos entender, Jesus, essas verdades, mesmo não merecendo-as, mas a sua palavra que nos garante perdão, que as fraquezas que há em nós, elas podem ser vencidas pelo poder do amor, pelo poder do nome de Jesus. E nós cantamos nessa noite, declarando essas verdades. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor,
Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia, Deus. A sua palavra diz: mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós esperamos, Senhor, nós esperamos pacientemente pela sua ação. Nós cremos em um Deus, nós não somente cantamos, nós cremos em um Deus que trabalha em prol daqueles que nele espera. Nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor, nós nos derramamos nessa noite aos teus pés. Nos derramamos nessa noite aos teus pés. Eis-nos aqui nessa noite. Eis-nos aqui nessa noite, Pai. A igreja é sua, o culto é teu, Jesus. Esse povo é teu, Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Nós declaramos o nosso amor. Eis-me aqui. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, me dizes palavras de amor, esperança sem fim ao Senhor.
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Declaramos a sua formosura, Pai. Nós declaramos que nós somos gratos pela vida, gratos pela prosperidade, gratos por tudo que o Senhor tem sido feito em nosso meio. Grato, Deus, porque da sua plenitude temos nós todos recebido. Porventura, diz o Senhor, lhes faltou alguma coisa? Obrigado, Deus, porque nada tem nos faltado. Obrigado pela fidelidade diária para conosco. Obrigado, Deus, por permanecer fiel, mesmo quando nós somos infiéis. A sua palavra diz, ainda assim, o nosso Deus permanece fiel. Pai, nós queremos nessa noite declarar que nós somos gratos por tudo que nós temos recebido. Nós queremos trazer nessa noite como forma de gratidão, de devoção, de reconhecimento, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Entregar ao Senhor nessa noite aquilo que cabe. Entregamos nessa noite ao Senhor, ó Deus, dízimos, ofertas, com alegria, com coração grato, declarando que nada nem ninguém vai tirar a alegria de contribuir na casa do Senhor. Não existem palavras, Senhor, não existe nada que possa tirar do nosso coração, ó Deus, a convicção de que tudo vem do Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, o que viemos a ser, tudo vem de Ti. Nós devolvemos a Ti nessa noite. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, traga a casa do Senhor. Enquanto a gente vai declarar, me derramar, dizer que sou grato. Somos gratos ao Senhor. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Gratos ao Senhor. Gratidão no nosso coração, Jesus. Gratidão no nosso coração, Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, até aqui Deus tem nos ajudado. Obrigado, Jesus. Somos gratos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo dízimo, oferta. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que tem depositado, que tem sido colocado diante do seu altar. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é quem dá o crescimento. O Senhor é quem faz abundar, é quem nos faz prosperar. O Senhor é quem faz prosperar a nossa semente, a nossa sementeira. E nós te damos graças nessa noite. Obrigado pela sua palavra que vai ser ministrada. Obrigado, Deus, pela forma, pelo intermédio, porque ela vai ser liberada nessa noite. Nós declaramos nessa noite o fluir da sua palavra, assim como tem fluído o seu Espírito, que a sua palavra seja nessa noite profetizada e que o nosso coração saia daqui transformado. Nós não queremos ser apenas ouvintes, nós queremos ser praticantes. Então que a sua palavra venha nessa noite. O nosso coração está preparado, a casa já está pronta, o teu povo está preparado. Vem e acende nessa noite.
na sua palavra, no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz e bênção, família. Tudo bem? Deus te fortaleça, que o nome dele seja exaltado sobre a sua casa. Deus te dê saúde. Queria te encorajar, se você ainda não cumprimentou, não conhece, cumprimentar alguém próximo de você, falar um oi, dizer uma boa noite. Que bom estarmos aqui. Que bom estarmos reunidos aqui. Que bom termos esse momento. Já fui edificado aqui nesse momento de louvor, graças a Deus. Muito gostoso. Queridos, prazer estar aqui com a graça de Deus e poder a gente refletir um pouco na palavra, né? O Deraldo me convidou e me disse assim, fala sobre gratidão. É isso? Então vamos falar sobre gratidão. Já cantamos aqui, né? Falando da gratidão, expressando com louvor, com ação de graça. Então vamos falar sobre gratidão, né? E nós vamos trabalhar em 2 textos aqui. Um é o Salmo 103 e o outro está no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos juntar esses 2 textos aqui. Enquanto você procura aí, Salmo 103, eu quero fazer uma oração também. Deus, obrigado pelo seu amor derramado em nossas vidas, obrigado pela sua igreja que se reúne aqui, obrigado pela sua graça sobre nós. Deus, que o Senhor nos sustente em servir ao Senhor a cada dia, olha para a realidade, para a vida de cada um aqui, Deus, e fala ao nosso coração em nome de Jesus. Então, queridos, o Salmo 103, mais um salmo de Davi, onde a gente pode aprender com esse salmista, né? Aprender com Davi, onde ele expressa o seu coração, né? Como Davi expressa o seu coração naquilo que ele escreveu, né? Como ele expressa o seu relacionamento com Deus. Vamos ler 5 versículos aqui do Salmo 103, dos versos 1 ao 5. A minha versão NVI diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Graças a Deus, né, pela vida de Davi. E nós temos então esse homem que viveu há muitos anos atrás, né, e deixou esse belo salmo para a gente, muitas outras poesias, né, muitas outras coisas que ele escreveu. Mas nós temos um outro homem que a gente encontra aqui em Filipenses, no capítulo 4. Um outro homem que escreveu dizendo o seguinte, esse homem é Paulo, né? E ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, ele traz também algo para nós hoje, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E no verso 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 2 homens separados por muitos anos, né, entre eles, muitos séculos, 2 homens que testificam sobre um relacionamento com Deus, sobre uma vida com Deus, sobre como vale a pena bendizer a Deus. A gente falar sobre gratidão, e o título que eu dei aqui para a nossa mensagem é Gratidão que faz bem para a alma. Gratidão que faz bem para a alma. Então, a gente falar sobre gratidão e pensar sobre isso
é a gente pensar que, primeiramente, que gratidão não é uma reação emocional. Não é uma emoção que surge de repente, mas é uma escolha. É trazer o entendimento de que gratidão é uma disciplina espiritual. É uma prática, né? Disciplina no sentido de uma prática que nós precisamos aplicar, desenvolver, decidir todo dia, porque ela faz parte da nossa jornada da fé. Viver pela fé nesse mesmo Deus, que foi o Deus de Davi, que foi o Deus de Paulo e é o nosso Deus, viver pela fé exige de nós a prática da gratidão. Então, Paulo, em Filipenses, ele ensina, né, sobre gratidão. Davi se ensina sobre gratidão. E nós podemos dizer que, então, gratidão é uma resposta consciente, uma decisão consciente, uma atitude consciente de cada um de nós para realmente ter esse coração que se lembra de quem Deus é e o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele continuará fazendo com a sua fidelidade, com a sua bondade, né, por quem Ele é. Gratidão tem a ver com essa decisão consciente. Quando a gente fala de gratidão, como é que a gente expressa gratidão quando alguém te faz um favor hoje? Como é que você expressa gratidão? O que você fala? O que a gente fala? Obrigado, muito obrigado, né? Ou valeu, né, pastor? Valeu, valeu. E a gente pensar nessas expressões tem tudo a ver com gratidão mesmo. Mas essas expressões, elas trazem também algo interessante, né? Porque quando a gente diz obrigado para quem nos abençoou, para quem nos fez um favor, para quem nos ajudou, nós estamos dizendo que a gente se sente ligado àquela pessoa por aquilo que ela fez por nós, né? Que a gente se sente com uma obrigação boa, com uma vontade de retribuir pela bondade dessa pessoa com a gente, não é? E quando a gente fala valeu, né, a gente está dizendo, olha, o que você fez tem valor para mim. O que você fez que me abençoou tem um valor tremendo. Obrigado, né? Valeu demais. E essas expressões, né, também elas nos remetem mesmo àquilo que a gente recebe de Deus. A gente recebe de Deus favores, graça, né, tantas coisas boas que o salmista aqui ele lista algumas, né? E a gente dizer ou expressar a nossa gratidão a Deus, ela realmente tem a ver com essas palavras, né? Nos sentimos ligados a Deus, conectados a Deus, porque Ele nos alcançou com um favor, com uma graça. Nos sentimos realmente valorizados em Deus porque Ele fez algo de valor, né? Que é nos abençoar na nossa vida. Então a gente vê né, que a gente lembrar de gratidão no nosso dia a dia é muito importante. É muito importante, faz bem para a alma, faz bem para a nossa alma, faz bem para a alma de outras pessoas, né? A gente viver gratidão. E no verso 1 do Salmo 103, a expressão bendiga, né, a minha versão traz assim, bendiga. Tem alguma versão diferente? Alguma palavra diferente? Bendize, bendiga, né? Só questão de conjugação. Essa palavra bendiga aqui, ela está na aplicação aqui no sentido realmente de agradeça, de gratidão, né? Minha alma agradeça, né? Davi, ele está dando ordem para a sua alma. Então, as emoções dele talvez ali fossem até contrárias, né? Talvez a sua alma estivesse aflita, abatida, ansiosa, preocupada. Talvez a sua alma estivesse sem conseguir enxergar muita solução para algumas coisas, mas com uma decisão consciente, com uma decisão de sabe quem é Deus no meio de toda a situação da nossa vida. Davi dá uma ordem para a sua alma, né? Davi chama a sua alma, Davi chama o seu ser para bendizer a Deus, né? Bendiga ao Senhor a minha alma,
Bendize ao Senhor a minha alma, como diz algumas traduções, né? Então, ele está ordenando a sua própria alma, ele está expressando a sua gratidão. E a gente vê isso em outras passagens de Salmos, né? Outros salmistas escreveram, né? Dando ordem para a sua alma. E a gente precisa também fazer isso como uma prática. Muitas vezes a gratidão vai exigir de nós realmente um exercício de dar ordem às nossas emoções, de dar ordem aos nossos pensamentos, de dar ordem, né, àquilo que nos aflige interiormente e exercitar com palavras, com atitudes, reconhecendo que a nossa gratidão a Deus, né, mesmo no meio da situação difícil. Aqui no verso 2, Davi diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. E aqui está uma dica importante que Davi nos traz, né? Da gratidão ser realmente um exercício de ativar as nossas memórias, de ativar a nossa memória, vamos dizer assim também, a memória espiritual, das coisas espirituais que Deus está nos levando a viver, não é? Das coisas que produzem frutos espirituais, as bênçãos de Deus. Então, um inimigo da gratidão, na verdade, é o esquecimento. Quando eu deixo de reconhecer ou de lembrar, né, as coisas que eu já vi que Deus fez. Eu já vi coisas que Deus já me livrou, eu sei das histórias da minha vida com Deus, eu sei de onde Deus me tirou e, de repente, eu vou apagar essa memória. Pelo contrário, essas memórias elas se tornam muito importantes exatamente nos momentos que eu preciso ainda mais ativar a minha gratidão, né? É assim com a gente. Você já teve essa experiência de estar num momento que você estava assim com a alma abalada e, de repente, você traz a memória, você rebusca na sua memória, espera aí, mas no passado eu estava aflito e Deus me trouxe refrigério, e Deus me livrou, e Deus trouxe resposta. E isso nos renova, né? Isso nos traz para um momento realmente de começar a expressar gratidão, né? Gratidão. Lá em Deuteronômio 8, é o momento que Moisés está falando para o povo de Israel e se despedindo do povo de Israel. E uma coisa que Moisés fala para o povo de Israel, como uma ordem de Deus, né? Onde ele, lá no verso 2 de Deuteronômio, ele diz para o povo: olha, lembra dos caminhos que vocês percorreram no deserto. E Deus começa a falar para ele lembrar desses caminhos, né? E como Deus tratou aquele povo no caminho, em meio a muitas dificuldades, muitas situações de escassez, muitas situações de ameaças, né, às suas próprias vidas. E Deus começa a falar do processo que eles viveram ali, né? Deuteronômio 8 é onde que Moisés fala assim: olha, Deus te fez vocês passarem por tudo isso para humilhar vocês, para testar o coração de vocês e para ensinar vocês uma lição, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas Deus levou eles a lembrar dos caminhos. E eles puderem estar ali diante de Moisés, né, fechando um ciclo. E Deus estava preparando para abrir um outro. E a nossa vida é assim, né? Às vezes a gente começa a fechar um ciclo e a gente começa a perceber, sei lá, algumas dificuldades de transicionar, né? E de repente a gente começa a se apegar às coisas, ou questionar as coisas, né? E não encontrar respostas. E a gente percebe que de repente Deus está preparando exatamente um novo tempo, uma nova forma. Mas, no meio disso tudo, né? O que Deus está trazendo para a gente é: lembre-se dos caminhos percorridos, porque não importa
qual é o próximo ciclo, qual é a próxima fase, qual é a próxima etapa, qual é a próxima situação. No meio disso tudo, expresse gratidão, porque isso é bom para nós, isso anima a nossa alma, isso faz bem para a nossa alma. No verso 3 do Salmo 103, aí Davi toca na questão das profundezas, né? Das marcas que a alma carrega, que algumas marcas talvez estejam abertas ali como uma ferida ainda, e Davi traz para a sua alma, né? E que a nossa alma seja ministrada. Davi diz para a sua alma, é Ele, né, Deus, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura. Vamos ficar só até no verso 3. Deus que perdoa os pecados e que cura as nossas doenças. Nós carregamos feridas na alma, marcas na alma, tristezas, frustrações ao longo da jornada, né? Será que você tem isso? Ou só eu que tenho? Só eu? Acho que é só eu aqui, né, pastor? Acho que só eu. Nós somos assim, né, queridos? Seres humanos que ao longo da jornada nos ferimos, fomos feridos, e Deus vai nos curando, vai nos restaurando, vai nos ensinando, né? E a gente precisa, no meio disso tudo, realmente olhar para tantas coisas, né? Para a realidade do perdão que Deus já liberou para nós, e a gente experimentar muita dessa gratidão, né? Gratidão por um favor que Ele nos fez, que nós nem merecíamos, e Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quando a gente ainda estava no lamaçal do pecado, Deus já estava, né, preparando a nossa salvação em Cristo Jesus, e Ele se revelou a nós nessa salvação. Então nós temos essa redenção, como Efésios 1,7 fala, né? Nós temos essa redenção por meio de Cristo Jesus, a remissão dos nossos pecados. Perdão, né, gente, é uma palavra tão poderosa, né, que a gente tem nesse relacionamento com Deus, onde Deus simplesmente deu para nós, né, a salvação, deu para nós tudo que a gente precisava para nos reconciliar com Ele, para voltar a ter um relacionamento genuíno com Ele. Deus deu tudo. E Ele, então, né, Ele não nos cobra essa gratidão, mas exatamente por a gente saber o valor que isso tem para nós, é que a gente expressa. E quando a gente fala de perdão, né, é algo que Jesus ensinou muitas vezes, né, sobre a questão do perdão nas nossas vidas, né? Tanto o perdão que a gente recebe de Deus, quanto a gente se perdoar, né? Perdoar uns aos outros. Perdoar vai expressar a nossa gratidão a Deus, como aquela parábola que Jesus contou lá para os discípulos, né, principalmente para Pedro, né? Quando Pedro falou assim, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão, né? Pedro estava passando aflições ali com alguém, né? E Jesus conta aquela parábola, né, de um credor, de alguém que tinha uma grande dívida com um credor, e chega para esse credor, né, e fala, olha, eu não consigo pagar, e o credor fala para ele o quê? Olha, então, vão vender vocês, né? Você, sua casa, sua família, vocês vão se tornar escravos para pagar essa dívida. E o cara, então, ele se prostra, ele se humilha, ele pede perdão, e aquele homem, né, cheio de compaixão, perdoa. Aí aquele homem que foi perdoado, sai daquele ambiente, daquela graça preciosa que ele recebeu, ele encontra alguém que devia a ele. E essa pessoa, né, age com ele da mesma forma, olha, eu não tenho como pagar. E era uma dívida muito menor do que ele tinha com o outro, né? E ele, na verdade, em vez de retribuir o perdão, ele endurece o coração e fala, não te perdoo, sua dívida não está perdoada, você vai me pagar até o último centavo, você vai sofrer tudo que você precisa sofrer para mim. E essa história chegou ao coração, né? Aos ouvidos daquele que perdoou antes, né? E acabou revertendo, né? Como ele não perdoou o outro, o que tinha perdoado, falou assim, então você também não vai ser perdoado. E é isso que Jesus nos ensina, né?
Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Mas perdão tem a ver realmente com expressar a nossa gratidão. Então, se eu fui perdoado, eu tenho que estar pronto para perdoar como uma expressão da gratidão do que eu tenho recebido de Deus. Amém, queridos? Isso é bom demais, isso é importante, porque isso é bom para a nossa alma. A gente vê, né, Davi falando dessa cura da alma, essa cura interior, isso é tão importante, né? Essas emoções que precisam ser tratadas, pensamentos, né, que começam a ser moldados pelas emoções que estão feridas e vai desencadeando uma série de consequências. Mas a cura que Deus faz dentro da nossa alma, ela realmente nos faz nos posicionar diferente. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura na minha vida. Eu tenho certeza que, né, em alguma área da sua vida você precisa, mas nós precisamos perseverar nessa confiança em Deus, que nesse processo Ele não desiste da gente. Ele nos sustenta, Ele nos leva a esse lugar, né, de restauração e gratidão. Nós temos um Deus, como Davi mostra aqui, né, que resgata no verso 4 a nossa vida, a sua vida, ele falando para a alma dele, né? Deus que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Que Deus tremendo! Um Deus que nos livra da morte, né? Um Deus que nos compartilha vida, que transborda vida sobre nós, né? Essa palavra cova tem a ver com sepultura, né? Então, há áreas da nossa vida que muitas vezes parecem que estão indo para uma cova, mas nós temos a oportunidade de encontrar um Deus, né, que com essa graça que Ele tem, a gente vê essa bondade de Deus e receber vida, receber restauração. Ele fala aqui, né, que não só compartilha vida, mas Ele traz uma coroa, né? O que é uma coroa? Tanto na antiguidade quanto, né, em outros momentos da história humana. Uma coroa representa uma dignidade que alguém tem, representa o reconhecimento, representa uma honra. E Deus é um Deus que honra aqueles que têm fé nele. Deus é aquele que honra a nossa confiança nele. É um Deus que está disposto a fazer com a gente como Ele fez com o filho pródigo, né? Que saiu de casa, ignorou o pai, foi rebelde, né? Viveu a sua vida como queria, mas quando ele resolve voltar para a casa do pai, um pai que estava pronto, né, para ver o coração dele quebrantado, convertido, mudado e trazer dignidade. Deus tem trazido dignidade para a sua vida, Ele vai trazer ainda mais. Vamos continuar na confiança, na perseverança, né, e nessa gratidão a Deus. Isso anima, isso faz bem à nossa alma. E a gente vê, né, assim, no verso 5 aqui, que o salmista Davi, ele fala, né, sobre aquele que enche, Deus é aquele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. A mensagem aqui de Davi, né, para a sua alma e para nós é essa, né, um Deus que nos renova mesmo, um Deus que vem ao encontro das nossas necessidades e às vezes até nos faz uns agrados a mais, né? Dá um mimozinho, né? Aquilo que a gente é só desejo mesmo da alma, sabe? Aquela coisa de querer ter um momento diferente, algo diferente, Deus, né, supre, Deus agrada, Deus faz isso, né? O Deus é tão maravilhoso. Então, um Deus que supre, renove, um Deus que faz com que a gente vença, né, as dificuldades que muitas vezes elas estão muito mais ligadas dentro de nós, né, do que a situações externas. E por fim, associando aqui com Paulo, né, que nós começamos a falar, Paulo, Filipenses 4:6, nós lemos aqui, ele faz então, no meio do conselho que ele traz ali, né, não andeis ansiosos por coisa alguma, e ele coloca ali como combater a ansiedade, né? Pela oração, não é assim que ele coloca? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Ou seja,
Não fique dividido, não fique com a sua fé abalada, não fique preocupado, mas antes o quê? Em tudo, pela oração e súplica, né? E aí ele acrescenta também o quê? Ações de graça. Oração, que nós estamos agora nesse tempo precioso de oração e jejum, né? A oração é algo extraordinário. Nós podemos falar com Deus, Deus nos vê, né, no nosso lugar de oração, Deus nos ouve e podemos nos quebrantar com oração e jejum. Mas Paulo, ele não deixa de fora aqui essa atitude de ações de graça. Essa gratidão que nós estamos falando aqui. A gratidão como um ingrediente que faz parte desse processo de vencer a ansiedade. A gratidão faz bem para a nossa alma, para ajudar a gente a combater a ansiedade. Por tudo isso que a gente já falou anteriormente, né? E a gratidão nos coloca com o coração certo, alinhado com a fé em Deus, para a gente saber, né, que a ansiedade, a preocupação, ela precisa estar no lugar que ela tem que estar, né? Que é o mínimo necessário para nos alertar para algum perigo, para alguma situação, para nos fazer prudente, para nos fazer prevenidos, mas o que passa disso e que começa a tomar o nosso ser, a nossa alma, vai nos adoecer, vai fazer com que a gente retroceda em vez de avançar. E Paulo, né, vivendo a mesma experiência que Davi viveu lá, né, dando ordem para a sua alma, né, ou literalmente, como ele diz, eu esmurro o meu corpo, né? Paulo literalmente fazia isso no sentido de se colocar no lugar de obedecer a Deus, de andar pela fé. Esse é o caminho, queridos, que nós temos, né, como uma jornada de fé. Gratidão. A gratidão, amém, queridos? Uma gratidão que realmente faz diferença, né? Davi, a gente pensar nessas duas passagens, Salmo 103 e a passagem de Filipenses, a gente vê Davi chamando, né, para trazer a memória, lembrar, né, das coisas que Deus já fez e se renovar, né, e perseverar. E Paulo, ele fala para a gente confiar em Deus e ter visão, né, para as coisas da frente, para as coisas que Deus está apontando, para as coisas que Deus está fazendo, né? Isso é muito legal, comparando esses dois textos aqui. Então, assim como um obrigado, né, que nós falamos aqui, significa para nós, eu estou ligado em você por esse favor que você me fez, né? Essa gratidão na nossa alma, ela demonstra a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com quem Deus é, o nosso relacionamento com Ele. Amém, queridos? Essa é a mensagem. Espero que Deus esteja te fortalecendo, te ajudando, né? E que você realmente exerça a gratidão a cada dia. Eu queria orar, te abençoar nessa oração. Se você quer colocar alguma coisa diante do Senhor, né, que possa ser uma causa, ser uma situação, se você quer colocar algo diante de Deus, eu quero te convidar a você orar comigo, ficando de pé e a gente orando aqui, clamando e pedindo que Deus traga, né, como ele diz aqui, Paulo diz, a paz de Deus aqui, ó, que excede a todo entendimento, diante de toda circunstância. Por que excede a todo entendimento? Porque não é humana, porque não é provocada por uma ação sua que gera paz em você, é algo sobrenatural, é algo de Deus. Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, essa é a Sua igreja, esse é o Teu povo, essas são as pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje, cada um de nós aqui, ouvindo a Sua palavra e recebendo esse chamado do Senhor, ó Pai, que gratidão faz bem para a nossa alma. Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus, e o Senhor não vai nos faltar em outros momentos da nossa história, nem nos momentos difíceis atuais, nem nos que virão, mas até o fim, Deus, nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor tem nos sustentado. Pai, olha para a necessidade de cada pessoa aqui, Deus. Olha para as situações na alma, as emoções, os medos, os anseios. Deus, as situações
que estão realmente trazendo um pouco, Deus, de receio, de insegurança. Visita cada um na sua realidade, ó Deus. Pai, que essa mensagem fale mais alto sobre qualquer palavra negativa, contrária, ó Deus. Que cada um que vença, rompa e continue voltando neste lugar, voltando uns para os outros e dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, a sua graça tem mudado a minha história. Obrigado, Deus, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. O Deraldo vai ter mais recados aqui. Senta ainda não, a gente vai. Nós estamos em jejum, você sabe disso, né? Até o dia 30. E eu quero pontuar alguns dos jejuns que a gente está, alguns dos motivos dessa semana. Também fazer lembrado que semana que vem é o nosso último culto de terça, né? Culto de comunhão. E outra coisa também, não sei se vocês sabem, a Débora, ela acabou de lançar um livro que chama Resgatando a Sua Autoridade, Educação de Filhos à Luz da Bíblia. Semana que vem, depois, na hora do nosso lanche ali, ela vai colocar um standzinho, vai autografar, está chegando o Natal, presentear quem você sabe que tem os filhos atribulados, que aí, né? Aí é uma forma de você chegar a abençoar, assim, logo que você ficar falando, aí você vai dar um presente. Você lê primeiro, aí você dá, estou dando aqui de bênção para você. Lê esse livro para ensinar as mães, né, a usar a autoridade, resgatar a autoridade. Então, a semana que vem, já prepare já um trocadinho para pegar o livro. O livro é lindo, gente. O livro é sensacional. Então, semana que vem, você vem para o culto, traz o lanchinho, ela vai estar ali sentadinha, ó, autografando, maravilha, ela vai pregar também. Então, assim, semana que vem, tá bom? Nós vamos orar. E isso traz convidado também. Gente, vocês estão devagar demais. Vocês estão devagar demais. Vamos lotar esse negócio aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, convido o povo para poder vir. Fala que tem um lanchinho que o pessoal vem. Aí a gente vai e ora por ele. Deus abençoe. Pois é, não é? Se tiver um bolo também, né? Eita, aquele bolo, né, mano? Eita, glória. Então, nós estamos orando nesses dias, queridos, no motivo de oração. Uma igreja capacitada e capacitadora. Que sejamos cheios do Espírito para poder sermos suas testemunhas, que experimentemos a abundância de dons, talentos, recursos naturais e espirituais para cumprirmos o nosso chamado. Discipulado intencional e consistente. Irmãos, ajudando-se mutuamente no aperfeiçoamento do caráter de Cristo em todos. Orar por avanço dos irmãos, que seja a nossa visão, o desenvolvimento pessoal e a progressão na jornada da fé. Que surjam novas referências de maturidade e fé, novos pastores, líderes no meio da comunidade MC. Que Deus levante aqui nesse lugar homens e mulheres cheios do poder de Deus, intercessores que orem, que clamem, que não tem vergonha. Nós estamos orando, querido, e quando a gente começa a orar, a Bíblia diz que quando a igreja começa a orar, o Senhor se move. Então se prepare, se você está fazendo isso, vai ter uma ação de Deus poderosa, se prepare, vai ter uma ação de Deus tremenda no meio da igreja, Deus começar a te deslocar para você, vai ver, meu Deus, o que está acontecendo? É o Senhor fazendo isso, para mostrar que Ele tem compromisso com a igreja. E nós vamos orar para o Senhor fazer isso, amém? Nós te louvamos nessa noite, Pai. Porque nós sabemos que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. Nós oramos, nós declaramos em nome de Jesus o mover sobrenatural, porque a sua palavra diz que o homem natural nunca vai compreender as coisas espirituais. Nós estamos aqui como homens espirituais declarando, Pai, nós vamos compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Nós cremos em uma igreja relevante, nós cremos que o Senhor vai levantar homens e mulheres cheios do poder de Deus, vai mudar a história da igreja, coisas novas vão acontecer.
Nós cremos, ó Deus, que vamos experimentar a abundância de dons, talentos, recursos naturais, espirituais, para cumprirmos o nosso chamado. Nós cremos no discipulado intencional e consistente, homens ajudando mutuamente, ó Deus, aperfeiçoando no caráter de Cristo Jesus. Nós oramos pelo avanço dos irmãos, para que seja a nossa visão, o desenvolvimento pessoal e a progressão na sua jornada de fé. Nós cremos que vão surgir novas referências de maturidade e fé, novos pastores e líderes no meio da comunidade MC, em nome de Jesus. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos, por isso profetizamos. Nós cremos, por isso liberamos. Que a palavra dos nossos lábios e a meditação do nosso coração sejam agradáveis perante a tua face, Senhor, rocha nossa e libertador nosso. Nós cremos em dias poderosos sobre a igreja. Nós cremos no mover, a nuvem que a gente tem declarado, a nuvem do Senhor constantemente. A sua palavra diz: durante o dia, ó Deus, a nuvem, durante a noite, a coluna de fogo sobre esta casa, sobre essa igreja, sobre as famílias. Em nome de Jesus nós oramos pelo alcance poderoso, que a glória do Senhor tome a igreja e, ó Deus, isso possa expandir por todos os lugares aonde nós passamos, que o nome de Jesus seja glorificado. Pai, que seja isso, nós oramos para isso. Deus, enche os nossos corações de esperança, porque a sua palavra diz que a nossa esperança no Senhor não vai ser frustrada. Nós confiamos no Senhor, nós declaramos nessa noite: aquele que em nós começou a boa obra, aquele que em nós começou no dia 1º, o jejum desse mês, Ele está fazendo uma grande obra, e nós veremos o agir do Senhor nesses dias. Pai, eu oro por essa igreja. Eu oro e nós cremos como igreja. Haverá um grande mover poderoso no meio da igreja. Nós veremos filhos convertendo os corações aos pais, pais convertendo os corações aos filhos, líderes reconhecendo o seu chamado, homens e mulheres se voltando para o Senhor, a igreja sendo relevante, a igreja entendendo o propósito, a igreja sensível à voz do Espírito Santo, profetas se levantando, homens calados falando a verdade e o Senhor sendo glorificado. Que seja isso. Nós oramos, nós concordamos aqui na terra, porque a sua palavra diz: se 2 ou mais concordarem acerca de qualquer coisa, e nós nessa noite concordamos, a igreja relevante, cheia do poder, vivendo sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. Vá sobre a potente mão de Deus, o Senhor te guarde, te dê uma noite abençoada. Sonhe com vitória, porque assim ela vai vir, em nome de Jesus.